Queridos amigos, que Jesus mais uma vez essa noite possa nos acolher no seu abraço fraterno, no seu amor divino, e que todos nós possamos desfrutarmos aos encantos da sua paz. Queremos inicialmente agradecer ao Divino Criador, a Jesus, a oportunidade de podermos estar aqui para este trabalho. Também agradecer a presença de todos os amigos, os irmãos que se encontram aqui. Agradecer a direção da casa que nos permite também desenvolvermos esse trabalho. E em especial agradecer a espiritualidade amiga que nos auxilia e que nos sustentam na fé que proferimos. O tema que nós preparamos para essa noite é sobre a felicidade. Como podemos ser felizes? Muitas vezes, ou maioria das vezes, quando nós encerramos um ano e entramos num ano novo, visto que ainda estamos no mês de janeiro, mas já se passaram 21 dias, sempre nós nos preparamos emocionalmente, talvez, nos preparamos com boas vibrações, para que a gente possa ser mais feliz no ano que se inicia, não é verdade? Muitos até usam de rituais, se veste de branco, pulam ondinhas. Aqui nós não temos isso, né? Mas muita gente viaja e faz isso. Guardam sementinhas e tudo mais. Isso tudo para terem talvez um ano melhor, poderem ser mais felizes. Porque a busca da felicidade tem sido o objetivo maior de todas as criaturas humanas em todas as épocas da humanidade. Podemos atribuir, até mesmo pela busca da felicidade, guerras, amores, mortes, alegrias, tristezas, tudo podemos relacionar pela busca da felicidade própria ou a felicidade alheia. A filosofia, ela nasce justamente para explicar o sentido das coisas, mas também para tentar auxiliar o homem na difícil busca da felicidade. As religiões também têm se sucedido na tarefa de mostrar roteiros para encaminhar o homem a Deus, a fim de que ele possa obter a felicidade sem mescla. Se perguntarmos às pessoas o que elas precisariam para serem felizes, as respostas certamente seriam as mais variadas, pois para alguns talvez a obtenção de um bem material, o sonho da casa, por exemplo, ou de um carro, para outros, se ganhasse alguma soma significativa em dinheiro, para outros ainda, se conseguissem arrumar um emprego, ou talvez até se conseguissem arrumar um cargo mais elevado na empresa em que se encontra trabalhando. Ainda para outros, a felicidade talvez estaria na conquista de um companheiro, de uma companheira. Outros ainda seriam felizes se conseguissem recuperar a saúde, se pudessem voltar, ou se pudessem ver, ouvir, até mesmo andar. O certo é que todos nós procuramos
ser felizes. Não é verdade? Quantas criaturas terão cometido loucuras em nome da felicidade? Ou quantos ainda cometem verdadeiras loucuras para serem felizes? Quantos atos de violência, de ódio ou traições são cometidos em nome da felicidade? Muitas vezes séculos serão necessários para que se possa reparar o mal que se comete em tais momentos de desatino. Entretanto, não raro, aqueles que transferem a sua felicidade para uma conquista específica acabam por se frustrar, porque ao conquistar o objeto anelado, não logram ali encontrar a sensação de plenitude que buscavam, a alegria que esperavam. Então, adiam a sua felicidade transferindo-a para um outro objeto. E depois, quando conquistado, dá lugar a outro, e a outro, e assim por diante. Até que a criatura acorda, desperte para os imorredouros valores espirituais, onde nós iremos encontrar a verdadeira felicidade. Porque a descoberta da felicidade, ela é, acima de tudo, a conquista da sabedoria. E é este mapa que nós queremos vislumbrar com o nosso trabalho de hoje. Porque o que queremos transmitir, meus amados, é uma verdade preciosa. Pois a felicidade, ela não se encontra nas coisas, nos objetos, ou até mesmo nas pessoas, ou nas situações específicas, importantes, como grandes acontecimentos. A felicidade, creiam, ela está escondida na simplicidade e na doce beleza do cotidiano. Lembrando o nosso querido poeta Érico Veríssimo, ele dizia que aqui nós descobriremos que a felicidade, ela não é um porto de destino, mas é uma maneira de viajarmos. É no cotidiano é que transcorre a nossa própria vida. E é este cenário dadivoso em que Deus, nosso Criador, nos convida à evolução, aonde nasce a verdadeira felicidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec pergunta aos espíritos da codificação, os espíritos iluminados, se o homem pode ter felicidade plena na Terra. E eles nos informam que na Terra não é possível alcançar a felicidade plena, porque a vida nos foi dada como provas e expiações. Mas eles informam também que pelo nosso próprio esforço nós poderemos ser felizes o tanto quanto pudermos. Ainda a esse respeito, peço permissão para trazer um pensamento de Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. No livro Consolador, na questão 240, perguntaram a Emmanuel:
de algum modo pode-se conceber a felicidade na terra? Ao que ele responde: se todo o espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino da sua consciência. Mas para isso, nós precisamos conhecer, nós precisamos tomar algumas posturas, algumas atitudes importantes que são fundamentais e que tenham por base o amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, o amor à natureza, o amor a Deus, o amor a Jesus. Para isto, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus formam um roteiro valioso para nosso propósito, traduzido em ensinamentos que pretendem nos alcançar nas vidas cotidianas, sugerindo-nos a renovação de atitudes. E nestes tempos em que nós vivemos, onde tantas pessoas perdem o sentido, perdem o rumo, pelo caminho das drogas, pela violência, e já não mais encontram o caminho a seguir para serem felizes. Por isso, o codificador Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, Kardec ele inclui ali vários relatos de espíritos que dizem estar vivendo um estado de felicidade que nós não podemos compreender, apenas descrever como se deu esse trânsito para o outro plano da vida. Ao lermos estes relatos, logo nós percebemos que o objetivo principal do codificador Kardec e também dos espíritos superiores é compartilhar conosco as suas experiências para que possam servir como aprendizado, nosso aprendizado, e para ficarmos conscientes de como devemos nos comportar para no futuro também atingirmos esta condição. E por isto nós precisamos meditar sobre o que os espíritos superiores nos ensinam, nos sugerem. Em relação à comunicação ditada pelo espírito Samuel Philip, antecedendo as suas respostas, Kardec o apresenta como um verdadeiro homem de bem. Era um homem de um devotamento extremo aos amigos. Podia-se ter como certo o seu acolhimento, se tratando de quaisquer favores que fossem lhe pedido, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Jamais ele desprezou os que fizeram
mal a ele. Antes, ele se dava pressa em servi-los, como se bem semelhante lhe houvesse sido feito. Tratando-se de pessoas ingratas, ele dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Auria ele, no conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação em todos os males da existência terrena. Ele agradecia a Deus por não ter cedido ao desânimo e também por nunca ter faltado coragem nas adversidades. E ele nos dá o seguinte conselho: ó meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois dela reside a felicidade do vosso futuro. Ele não se deixava abater pelo desânimo, pelos problemas que muitas vezes surgiam, assim como surgem em nossas vidas. Tenhamos fé, tenhamos resignação. Portanto, devemos cuidar, meus amados irmãos, amigos, das nossas relações com nossos familiares, com o nosso trabalho, na vida social. Devemos nos comportar conforme nos mostra o Evangelho, no capítulo 17, item 3. Devemos ser homens de bem, pois o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, a lei da justiça e da caridade na sua maior pureza. O homem de bem tem fé em Deus, tem fé na sua bondade, na sua justiça e também na sua sabedoria, pois sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete a todas as coisas à sua vontade, à vontade do Criador. Portanto, sede bons e caridosos, pois esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Pois toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma, ela não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade nem consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, pois esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Pois a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício terrestre. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem caridade não há esperança para um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, porque a fé é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. E nós podemos ser caridosos, meus irmãos, de muitas maneiras. Nós podemos ser caridosos por pensamentos, ao irradiarmos o bem às pessoas que necessitam, ao meu irmão, à minha família, aos meus colegas, a pessoas que nós nem conhecemos. Podemos nos pôr em oração, orar por aqueles
Se olharmos abaixo de nós, veremos quanta miséria existe, quantos problemas seríssimos que o mundo se depara ainda. Podemos também ser caridosos através de palavras, dando incentivo, levando consolações a pessoas que muitas vezes nem conhecemos, incentivando para que não desanimem. E também através de ações, envolvendo-nos no bem, botando a mão na massa, como se diz, promovendo o bem comum a todos que têm necessidades que estejam ao nosso alcance. Porque nós precisamos conquistar virtudes que ainda não possuímos. Quando nós conhecemos a doutrina espírita e nós começamos a estudá-la mais profundamente, nós sentimos a necessidade de colocar em prática os ensinamentos que começamos a conhecer. Muitos podem até mesmo se angustiar, porque na autoavaliação que a doutrina nos orienta a fazer, nós vamos compreender quanto bem nós ainda podemos fazer, quantas virtudes que ainda não temos, quantas mazelas morais que nós ainda temos que superar. E nas leituras dos livros da codificação, dos livros complementares, das obras complementares, nós vamos descobrir um número elevado de virtudes que ainda não temos e que teremos que desenvolver, como a indulgência, o perdão, a humildade, a paciência, a benevolência, a tolerância, o amor a Deus, a Jesus, o amor para conosco mesmo, para nós mesmos, o amor para com o próximo, e o amor até mesmo para os nossos inimigos, se os tivermos. Muitas vezes, ao olharmos para a nossa vida pessoal, percebemos muitas vezes que a convivência com a família não está da maneira que nós gostaríamos que estivesse. No trabalho, existe uma concorrência muitas vezes desleal, existe também a falsidade e outros aspectos. Devemos, portanto, nos empenhar em desenvolvermos estas virtudes nas divinas oportunidades que o Criador nos dá todos os dias. A cada amanhecer nasce o sol. Todo dia nós temos uma oportunidade nova. E com nossas convivências que temos, e com todos aqueles que estão em nossa jornada, aproveitemos esta oportunidade. Creio, Deus sabe o que é melhor para nós. Não é à toa que nós estamos na família que estamos, não é à toa que nós estamos no trabalho que estamos, ou eventualmente não é à toa que nós temos algumas dores que nós temos. A essência da feliz convivência consiste em saber que o outro é um indivíduo com uma história e uma trajetória próprias, e moldado em inúmeras reencarnações, e que simples passagens ou profundas trocas de experiências que ocorrem bastam
para tornar o ser mais experiente, mais satisfeito e muito mais feliz. Por isso nós precisamos perdoar. Dos primórdios da humanidade havia a lei da vingança. E Moisés foi o portador da espiritualidade para trazer o decálogo dos 10 mandamentos, da lei divina, cujo primeiro mandamento é de amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Com o passar do tempo, a humanidade evoluiu e preparou-se para uma nova proposta de justiça. E o portador desta nova era o enviado de Deus, seu próprio Filho, Cristo Jesus. Declara o Nazareno não ser mais possível combater o mal por outro mal. Jesus apresenta o Deus de amor, o Deus bondade e o Deus justiça, denotando que o sentimento de justiça vingativa não deveria mais habitar os corações humanos. Devemos amar até mesmo os inimigos, dar a outra face, perdoar não somente 7 vezes, mas segundo Paulo, 70 vezes 7, ele recebeu essa resposta do Cristo. É fazer o bem àqueles que nos fazem mal. E inúmeras vezes, Jesus demonstrou que este era o caminho para a verdadeira justiça e para a verdadeira felicidade. Pois somente se agirmos dessa maneira, amando os inimigos, perdoando os que nos ofendem, que nos fazem mal, somente assim o mal se extinguirá da terra. Precisamos também da oração, precisamos orar. A prece ela é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência, ou para os outros, abrir mão do bem que podíamos fazer aos outros. A prece, ela é filha primogênita da fé. É um meio dinâmico de conversarmos com o Criador e com Jesus. É o elevar da nossa mente para sintonizar, entrar em contato com as forças superiores que, em nome de Deus, nos inspiram, abrindo os canais mentais, fazendo-nos abrir o nosso coração, liberando os sentimentos mais puros e mais elevados que possamos dispor. O poder da prece, ela não se liga ao lugar onde é proferida, nem nas palavras utilizadas ou nos momentos especiais, porque o objetivo da prece é elevarmos a nossa alma até o Criador em um ato de humildade e resignação, louvando-o e solicitando guarida em nossas dificuldades e agradecendo os benefícios concedidos. E são muitos os benefícios concedidos. A máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, aplica-se justamente àqueles que procuram através da prece e do esforço no bem, a renovação pessoal, utilizando todos os recursos que estão ao nosso alcance, porque nos nobres propósitos da alma jamais faltarão amigos espirituais para o nosso auxílio, imprescindíveis. A melhor prece é a do homem de bem, que não mede esforços para transformar atitudes negativas em virtudes
superiores, alimentando bons hábitos, bons pensamentos, sendo o agente condutor da prece. Cabe-nos, portanto, cultivar pensamentos sadios, otimistas, voltados para o bem, ou seja, conduzir estas energias positivas na direção da bondade e das bem-aventuranças proclamadas pelo Cristo. A busca da felicidade é um desejo inato a todos os corações, e a felicidade é uma opção de vida, creio, uma opção de vida. Qualquer um pode conseguir, mas precisamos tomar algumas ações, precisamos tomar alguns cuidados. Devemos evitar comparar-se com os outros. Muitas vezes é comum acharmos que os outros são sempre mais felizes do que nós, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Entretanto, nós não sabemos o que se passa pelo íntimo, ou não conhecemos os seus conflitos que ele tem, as suas dores, as suas mazelas morais. E se realmente ele é um ser mais feliz, é porque talvez já executou uma longa caminhada que poderá também por nós ser trilhada. Não devemos idealizar uma vida perfeita. Eu vou crescer, estudar, me formar, vou trabalhar, vou casar, vou ter filho, vou ter uma casa, tudo perfeito. A ideia que a felicidade só chega com as conquistas de emprego, de casamento, de trabalho, de estabilidade, é um pensamento equivocado, meus queridos irmãos. Pois não existe a vida perfeita na terra. Devemos sentir gratidão, meus irmãos. Gratidão, porque todas as pessoas felizes são gratas. Podem observar. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, todos os dias. Basta olharmos a nossa vida, olharmos, se formos olhar para baixo de nós, como eu já comentei, tantas misérias, e nós temos tanta coisa boa, saúde, casa, trabalho, família, lar, amigos. Então temos tudo para agradecer. No livro A Psicologia de Gratidão, de Divaldo Pereira Franco, ditado por sua mentora Joana de Ângeles, nos diz que a psicologia da gratidão, ela deve ser vivenciada em todos os momentos da nossa existência. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Devemos também, meus queridos amigos, crer na transcendência da vida. A existência, a nossa existência, ela tem um sentido maior do que simplesmente nascer, sofrer, trabalhar, buscar prazeres e morrer. Nós não podemos esquecer que nós somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais. E nas nossas múltiplas reencarnações do Espírito, o único objetivo definitivo é a nossa própria felicidade, que será conquistada através da nossa evolução pessoal, do intelecto moral. Para ser feliz, não são necessários conhecimentos profundos, pois segundo o Evangelho,
segundo, aliás, o Livro dos Espíritos, no parágrafo, na pergunta 922, os Espíritos iluminados nos dizem que para a vida material basta o necessário, e para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. É isto que basta para sermos felizes. Portanto, enquanto estivermos aqui na matéria, aproveitamos mais essa preciosa oportunidade concedida pela bondade e pela misericórdia divina, para que possamos avançar espiritualmente. Temos todas as condições para isso. Todas as condições são favoráveis. Esta é a nossa melhor reencarnação para isso. O que nos falta muitas vezes é perceber, como Samuel Philip, que os desafios que se apresentam em nossas vidas, as doenças que possam aparecer, os obstáculos, a carência, as perdas, muitas vezes, são as ferramentas de que precisamos para o desenvolvimento das virtudes que precisamos, que nos faltam. Portanto, confiemos em Deus, que sabe o que é melhor para nós e sempre nos fortalecerá na resignação, na coragem e na fé. Busquemos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, para que o dia em que a vida nos convocar para o outro plano, possamos também chegar lá agradecidos pelas experiências aqui vividas e colhendo os frutos maduros do nosso próprio esforço. Que a espiritualidade amiga nos auxilie em nossa caminhada. Que o nosso Criador, Deus e Jesus possam nos abençoar com muita paz, meus irmãos, e muita felicidade a todos. Que assim seja.